Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Leremos hoje a partir do verso 21 até o verso de número 26, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta e faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estarás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã em que estamos na casa do Senhor, esse lugar separado para adoração, para audição da Tua palavra, para rever também os irmãos. No nome de Jesus, obrigado pelo privilégio que temos de podermos nos alimentar com essa que é, sem dúvida, Senhor, a fonte de nossa sustentação espiritual, fonte de nosso alimento, de nossa maturidade, porque é assim que o Senhor trabalha no nosso caráter, usando a Tua palavra, Pai, como instrumento para nos moldar conforme a vontade do Senhor. Faça isso conosco, Pai. Que a Tua palavra não seja apenas ouvida, mas ouvida com anseio, com dedicação, na certeza de que enquanto ouvimos, ela vai trabalhando no lugar mais profundo da nossa alma e vai apontando a Tua vontade, vai influenciando a nossa vida, para que a cada dia possamos agradar mais e mais o Senhor. Que assim seja. É a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de entrar agora, queridos, na parte mais difícil do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Jesus já tinha falado sobre a natureza dos filhos do reino, no trecho das bem-aventuranças. Em seguida, ele falou sobre a função desses filhos do reino no mundo. Nós devemos ser sal e luz, é a nossa função.
Depois Jesus vai corrigir a perspectiva, quando olharam para ele como se uma espécie de um libertário, e ele vai dizer: não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E não apenas eu, mas vocês terão que cumpri-la também. E vou dizer mais: vocês precisam cumprir essa lei de uma forma mais eficiente, mais precisa, mais ampliada do que até mesmo os escribas e fariseus. E agora, a partir desse versículo de número 21, nós vamos entender o que Jesus quis dizer com essa sentença lançada no verso 20. Quando ele diz assim: na verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o que ele quis dizer com isso? Nós veremos agora, a partir de hoje, 6 exemplos que o Senhor vai estar apresentando de como que a nossa justiça precisa de fato ser uma justiça maior do que a produzida pelos escribas e fariseus. Ele não apenas faz essa afirmação, como ele vai agora exemplificar. Vai fazer uma aplicação da sentença lançada no verso 20. Porque a nossa convocação, como filhos do reino, é de fato de sermos íntegros, de sermos éticos, de sermos santos desse mundo, de sermos justos, de andarmos na vereda da justiça. E se homens despidos do Evangelho, homens despidos da presença do Espírito de Deus, conseguem reproduzir na vida algum grau de justiça, então nós que temos o Evangelho, que nascemos de novo, que temos o Espírito e que temos a palavra de Deus que nos ensina o que fazer, principalmente nós então teremos que andar nas veredas e sermos mais justos e produzirmos uma justiça maior do que aquela que foi produzida por homens que não têm o Evangelho. E Jesus começa a apresentar os seus exemplos, como eu disse, são 6 daqui por diante que nós veremos. O primeiro deles, ele cita um dos 10 mandamentos, que é justamente o não matarás. Ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram o seguinte, desde os antigos, desde a época de Moisés, e foi sendo ensinada pelos escribas e fariseus, que não se deve matar. E quem fazê-lo estará sujeito ao julgamento. Jesus, portanto, ele cita o livro do Êxodo, capítulo 20, verso 13, que é onde aparece o mandamento de não matarás, e ele cita também o livro de Números, capítulo de número 35, versos 30 e verso 31. É onde, na verdade, quando ele vai apresentar esse exemplo, ele faz uma junção de 2 mandamentos aqui. O que está lá em Êxodo, não matarás, e depois do mandamento dado por Moisés de como se deveria proceder com aquele que matasse. Aquele que matasse deveria ser trazido perante as autoridades e aplicar sobre ele o julgamento. E o julgamento você já sabe qual é, era a pena de morte, deveria ser igualmente morto aquele que matasse alguém. E aí uma questão que a gente pode resolver. Não seria contraditória essa lei? Uma vez que a lei diz, não matarás, como que as autoridades, como que os magistrados de Israel aplicavam então a lei da pena capital, a pena do apedrejamento, com aquele que matasse? Na verdade, quando em Êxodo nós lemos que não devemos matar, na raiz hebraica, o que aparece ali, na verdade, é não assassinarás. O assassinato, quando alguém se levanta contra alguém, isso desde os tempos mais antigos de Israel, foi proibido pela lei de Moisés. Quando os magistrados se reúnem para poder julgar aquele que matou e aplicava a pena de morte, ali não se constituía um assassinato, ali era a punição por um crime hediondo cometido. E essa morte por apedrejamento, devidamente sentenciada pela autoridade, foi algo inspirado por Deus, no sentido de que a lei é sagrada, de que a vida é sagrada, e só Deus
pode tirar a vida de alguém. E, portanto, a punição, e toda punição é correspondente à ofensa. A punição, o grau da punição corresponde com o grau da ofensa. Tirar a vida de alguém é uma ofensa gravíssima. E desde os tempos antigos, a punição era o apedrejamento. Quando a autoridade devidamente constituída, devidamente analisando o caso, punia aquele criminoso, naquele momento o magistrado não estava quebrando o mandamento, pelo contrário, ele cumpria a vontade divina, porque a vida é sagrada, Deus é o autor dela, ele deu, só ele pode tirar. Não é à toa que não são poucos os países de tradição protestante que têm a pena de morte devidamente regulada e aplicada em seu território. Nos Estados Unidos, a boa parte, porque você sabe que nos Estados Unidos a lei federal, elas têm aquelas leis que todos os estados devem cumprir, mas tem determinadas leis que são leis que são cumpridas em alguns estados e não são em outros, porque a Constituição americana dá esse direito ao estado. Grande parte dos estados americanos tem a pena de morte e são justamente países de uma profunda e enraigada tradição protestante. E o fato de serem cristãos não tiraram deles a noção de que a pena de morte pode ser aplicada em caso de crime hediondo. E Jesus, portanto, ele junta esses dois mandamentos. O de Êxodo, não matarás, e o de Números, aquele que matar estará sujeito ao julgamento. E aí começou os problemas, porque para muitos dos judeus, eles estariam muito bem com Deus, muito bem em relação à sua fé, se eles se mantivessem distantes do assassinato. Não matamos, não assassinamos, não nos levantamos contra ninguém, então estamos muito bem em relação a Deus. Estamos cumprindo cabalmente esse mandamento da parte do Senhor. E assim foi ensinado pelos escribas e fariseus. Não matem ninguém, estejam longe do assassinato. Se vocês matarem, estarão sujeitos ao julgamento, serão julgados, serão apedrejados, a pena capital será aplicada sobre vocês. E muitos se mantiveram, de fato, distante da quebra desse mandamento, que, aliás, não é algo difícil. Se eu fosse perguntar aqui, quantos já mataram alguém? Talvez ninguém levantasse a mão. Matar alguém é algo tão absurdo, é algo que agride, que avilta tanto a natureza, porque o homem não foi criado para se levantar contra o seu próximo, que é uma experiência terrível que poucos passam. São raros. Em qualquer grupo que você esteja, seja na faculdade, seja no próprio círculo familiar, no ambiente de trabalho, numa igreja, num clube, e independente do núcleo que você faça parte, se você lançar a pergunta, né, quem matou alguém? Primeiro, quem mata tem uma vergonha extrema de dizer que fez. E a minoria, de fato, levantaria a mão, porque a menor parte das pessoas passaram por essa experiência terrível. Então, para a população judaica, eles estavam muito bem. Eles não eram criminosos, não eram assassinos. Muitos chegavam aos seus 80, 90 anos de vida sem nunca ter feito nada contra ninguém. Então, no conceito deles, na percepção deles, eles estavam absolutamente aprovados por Deus no que tange a esse mandamento. Não matarás. Não matamos, estamos bem com Deus. Mas como eu disse na semana passada, repetindo uma frase do Dr. Augusto Nicodemos, a graça de Deus, o Evangelho, tornou e torna a vida mais complicada. Porque Jesus vai mostrar agora, a partir desse momento, que a lei de Deus não tem apenas esse caráter, esse aspecto concreto, material.
não está em vista apenas a ação, porque de fato, a ação, às vezes nós conseguimos cumprir. Só que Jesus vai mostrar que a lei de Deus, ela tem outras implicações. Quando o Senhor falou, por exemplo, assim, não matarás, não estava em questão apenas o ato de não se levantar contra alguém, gerando o assassinato daquele outro. Não estava. Fora equivocadamente ensinada assim. Olhando para a letra fria da lei, todo mundo, a maioria de Israel estava aprovado. Aí Jesus vai dizer assim, foi isso que vocês ouviram, não foi? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo uma outra coisa. Eu, porém, vos digo, vou dar a vocês uma visão muito mais ampla das intenções de Deus quando proferiu essa lei para Moisés, quando deu essa lei para Moisés. E aí o Senhor começa a dizer o seguinte, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Não apenas aquele que mata, que está sujeito ao julgamento. Até mesmo aquele que se ira, aquele que tem cólera, aquele que tem raiva contra alguém, estará também sujeito ao julgamento de Deus. Não é apenas aquele que mata, que tira alguém de circulação, mas aquele que odeia. Até porque o assassinato, ele é o ato culminante do ódio. Ninguém mata, a não ser os crimes passionais. O cara é abandonado pela mulher, a mulher é abandonada pelo homem, é assaltada por uma violenta emoção e comete o crime. Ela vai dizer que matou por amor. É um crime passional, né? De paixão. Mas o ato de matar, ele é o extremo do ódio. Podemos não matar alguém e assim mesmo continuar odiando, tendo raiva daquela pessoa. E aí Jesus diz assim, não precisa nem mesmo matar para atrair o juízo divino. Só o ter esse sentimento contra alguém já nos coloca debaixo da reprovação do Senhor. Isso os escribas e fariseus nunca disseram. O que eles diziam, olha, fiquem bem longe do ato extremo. Fiquem bem longe do assassinato. Jesus diz, não basta. O odiar também atrai a condenação do Senhor. O se ressentir também nos submete ao juízo divino. O espírito da lei é isso. Porque como eu já disse, matar é apenas o extremo desse sentimento ruim que tenho contra alguém. A ação contra alguém começa sempre no coração. Maquinamos contra alguém, planejamos contra alguém, nutrimos antipatia, ressentimento, raiva e sentimento de vingança contra alguém. E aí, em algum momento, descontrolado por causa desse ódio, atraído por causa dessa raiva, dessa indignação, em algum momento, eu cometo o ato que o coração manda. Aí o Senhor vai dizer, isso aí já está atraindo o julgamento da parte do Senhor. Até porque, quando nós matamos, tivermos aí, esperamos que não, a terrível experiência de tirar alguém de circulação desse mundo, quando nós matamos alguém, nós estamos banindo aquela pessoa desse mundo, banimos aquela pessoa dessa dimensão da existência. O sujeito não existe mais. O que se terá dele é apenas fotos, lembranças daqueles que o conheceram. Mas ele não existe mais. E quando eu odeio alguém, ainda que eu não o mate,
mas eu tiro aquela pessoa, eu lanço aquela pessoa na Sibéria da existência. Eu tiro aquela pessoa da minha circulação. Eu vou banir aquela pessoa, inclusive dos meus relacionamentos. Ela deixa de existir para mim. Respira, ninguém deu um tiro na cabeça dela, mas, inclusive, alguns dizem, para mim, a partir de hoje, fulano morreu. Aí Jesus está dizendo, isso, aos olhos de Deus, é algo tão terrível quanto o assassinato. Para Deus não há distinção. E aí veja a gravidade. Por isso que o Dr. Augusto Nicodemos disse, a vida na graça, debaixo da graça, tornou as coisas mais difíceis para nós. Não basta eu não matar. Se eu tiro aquela pessoa da minha frente e não quero mais saber dela, e a odeio, e eu não quero mais saber, ela para mim ela morreu, é como se ela tivesse morrido. Aos olhos de Deus, é como se eu tivesse dado um tiro e acabado com a vida dela. Quando, portanto, na igreja se trabalha comunhão, restauração de laços, isso não é um tema entre outros que o pastor escolhe para trabalhar. É porque isso é fundamental. Os laços da fé cristã, ainda que de vez em quando se estremeçam, mas não podem ser rompidos. Porque a tendência é que a amargura, o ressentimento, fiquem sendo cultivados no coração. E uma vez cultivados ressentimento, amargura, a tendência é que a comunicação entre aqueles que estão ressentidos vá cada vez mais minguando, até o ponto de se perceber que não há mais comunhão alguma. Aí Jesus diz, isso aos olhos de Deus é tão terrível quanto assassinato. Portanto, não é uma questão de pegar em armas e dar um tiro em alguém, de pegar uma faca e tacar nas costas de alguém. Não é uma questão de você metralhar uma família inteira, porque isso é óbvio. Existem etapas anteriores ao ato extremo que já nos coloca em oposição em relação ao Senhor. Aí Jesus diz, quem fizer isso, quem ter esse grau de antipatia, amargura, ressentimento, ódio contra alguém, ainda que não pegue em armas, mas aos olhos de Deus já estará sujeito ao julgamento. Já estamos em pecado aos olhos do Senhor. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus vai mais adiante, ele vai dizer o seguinte, ele vai aplicar esse princípio do verso 20 de uma outra maneira. Quem proferir, agora no verso 22, quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, além de nutrir sentimentos ruins em relação a alguém, e isso termina atraindo o juízo divino, Jesus também vai falar de uma outra forma, de uma outra maneira que nós temos de acabar com alguém. Primeiro ele disse, não se contentem em não matar, achando que vocês estão aprovados. Pode ser que não estejam. Porque se há algo no coração contra alguém, já estão debaixo do julgamento do Senhor. E ter algo no coração contra alguém é tirar aquela pessoa da nossa existência. Banimos aquela pessoa. Mas há uma outra forma também, ele vai dizer aqui exatamente nesses versos 22 e 23. Podemos muito bem não matar uma pessoa, mas podemos destruir uma pessoa, destruir a reputação de alguém.
com aquilo que nós falamos acerca dela. Quando Jesus diz assim, quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Os fariseus, como eu disse, se apegavam apenas a não cometer o ato extremo do assassinato. Jesus vai dizer, se o coração houver ódio, você já matou aquela pessoa. E não apenas se há ódio no coração, mas se eu não a mato, mas eu destruo a reputação dela, porque a palavra tolo, em algumas versões vem a palavra raca, significa sujeito indigno. Se eu destruo a reputação de alguém, eu estou cometendo uma forma de assassinato contra aquela pessoa. Não atirei nela, mas estou destruindo a imagem que os demais têm acerca daquele indivíduo, prejudicando a percepção que aquelas pessoas têm acerca dele. Eu estou eliminando qualquer possibilidade daquelas pessoas olharem para aquele indivíduo com bons olhos. Eu estou acabando com a vida dele. E tem gente que se especializa em fazer isso, gente que se especializa em tripudiar o outro, em difamar, em destruir a moral, a reputação e aquilo que pensam acerca de alguém. E Jesus diz, olha, isso aí, aos olhos de Deus, é o mesmo que o assassinato. Que você eliminou a reputação daquela pessoa. Para aqueles que ouviram o que você disse acerca dela, aquela pessoa corre o risco de também não existir mais, porque laços podem ser rompidos com aquela pessoa por causa daquilo que você disse. Aquela pessoa que era tão valorizada, tão prestigiada, tão querida, cujas casas estavam sempre com as portas abertas, que os corações estavam sempre acessíveis àquela pessoa por causa daquele depoimento maligno, por causa daquele ódio destilado em palavras, por causa daquele testemunho horrendo que você deu acerca daquela pessoa. Os corações agora se fecham, se trancam para aquela pessoa. Passará a não ser bem-vinda na casa de ninguém. Todos agora se voltarão contra ela. E é muito provável que para aquelas pessoas, aquele tenha acabado de morrer também. Já tinha morrido para você, porque você o odiava. Lançou ele na Sibéria, enterrou ele por lá. E agora aqueles que te ouviram e que creram naquilo que você disse acerca dele, essas pessoas também não querem mais saber dela. Ele acabou de morrer também para elas. Aí Jesus diz, se fizermos isso, não precisaremos pegar em armas para poder acabar com a vida de alguém. Se fizermos isso no coração, e fizermos isso com as nossas palavras acerca de alguém, atrairemos sobre nós também o julgamento de Deus. Do mesmo jeito que nós atraímos o julgamento quando nós eliminamos alguém dessa vida. Veja, portanto, como que a lei de Deus, ela não é uma questão apenas de faço ou deixo de fazer, cumpro ou deixo de cumprir. O que está escrito na letra fria, ela invade o coração, ela invade a alma. E era para ser assim desde a época de Moisés. Os judeus é que não entenderam. A nação de Israel é que não entendeu. Os escribas é que não entenderam assim e não ensinaram assim. Aí Jesus, que é o Deus que se faz carne, ele diz, vou explicar para vocês a intenção mais profunda da lei.
a vontade mais profunda de Deus. Não é apenas com o ato, mas é também com o coração que a lei de Deus se preocupa e que Deus se preocupa. E aí, queridos, se eu fizesse a pergunta, quantos aqui mataram? Talvez ninguém levantasse a mão, porque nunca pegou uma arma e deu um tiro e acabou com a vida de alguém. Mas quantas vezes nós odiamos alguém? Quantas vezes destruímos a reputação de uma pessoa? Quantas vezes por inveja, por incômodo, magoados com alguém que era querido, que era valorizado, chegamos lá e dissemos, não é bem assim, ele não é isso tudo que você pensa que ele é, não. Vocês estão muito enganados acerca dele. Eu vou contar para vocês o lado mais sombrio da vida dele. Um lado sombrio que ninguém precisava conhecer. Mas nós gostamos de ser portadores de má notícias. Ao invés de sermos portadores de boas notícias, olha, fulano é um cara extraordinário, ele tem esse defeito mesmo, mas ele é maior do que esse defeito, ele é melhor do que isso aí é um problema que ele tem, eu não tenho esse problema, mas eu tenho outros, e eu, na verdade, sou muito mais problemático, muito mais fragilizado no meu caráter, sou muito mais desleal do que ele. Nós não fazemos isso. Há uma frase, especialmente no mundo corporativo, que diz que pior do que a minha falta de sucesso é o sucesso do outro. Pior do que a minha falta de sucesso é o sucesso do outro. O sucesso do outro me incomoda mais do que a minha falta de sucesso. E aí aqueles que admiram aquela pessoa, que aplaudem, que a consideram acima da média, extraordinária, a gente faz de tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Sentem-se, porque vocês ficarão surpresos com aquilo que eu vou revelar a vocês. E temos um prazer mórbido, maligno, diabólico em fazer isso. Prazer diabólico em fazer isso. Se nós destruímos a reputação de uma pessoa, se nós matamos a imagem que alguém tem de alguém, nós estamos sendo igual a um assassino. Calculista, frio, o pior indivíduo que a vida poderia produzir. Eu imagino o impacto que Jesus causou quando ele começou a explicar isso, porque muitos que se consideravam verdadeiros cumpridores da lei, porque nunca de fato mataram ninguém, quando perceberam o alcance mais profundo da lei, disseram assim, mas Senhor, mas essa forma aí de assassinato eu tenho cometido. Porque eu tenho odiado pessoas. Eu tenho jogado pessoas na Sibéria da minha existência mesmo. Tem pessoas que eu não quero ver pintada de ouro. Tem pessoas que eu tenho de fato amargura, ressentimento, eu não quero saber. Para mim elas morreram mesmo. A minha vida, eu até digo para os outros que a minha vida ficou melhor depois que essas pessoas sumiram da minha vida. Se isso é assassinato, então eu tenho sido um assassino. Eu tenho cometido, de fato, essa outra forma de assassinato, porque, magoado com aquilo que tal pessoa me fez, toda vez que vou falar dela, eu só falo mal. Eu nunca aponto a virtude, eu nunca aponto a qualidade, eu só falo do defeito. Só falo daquilo que, de fato, prejudica a imagem e a reputação daquela pessoa. Veja que Jesus, ele vai dizer assim, ele vai mostrar que isso é algo tão sério, que aí a partir do verso 23, ele vai dizer assim, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta, traze a tua oferta. Jesus mostra, portanto, que a lei se preocupa tanto com isso, a forma como eu olho para o outro, como eu lido com o outro, os sentimentos que estão sendo cultivados no meu coração em relação ao outro. Jesus vai mostrar que Deus leva isso tão a sério que até a nossa adoração fica comprometida. Porque oferta é expressão de adoração. Então eu não posso estar rompido, ter raiva de alguém e achar que posso compensar isso com orações, com adoração, mergulhando no serviço da igreja, fingindo que aquela pessoa de fato não é importante para mim. Eu posso até tentar fazer isso, mas a minha adoração não será aceita. Fica comprometida. É recusada. E a recusa é forma de julgamento. Quando Deus diz assim, olha, não adianta orar, não adianta chorar, não adianta se envolver com os trabalhos da minha casa enquanto a paz entre você e o outro não for estabelecida. Pode mergulhar nos trabalhos da igreja, pode pregar, pode ensinar, pode fazer o que quiser. Não aceitarei o ato como louvor. Porque a paz tem que existir entre vocês. Talvez nunca tenhamos assassinado ninguém. Mas certamente, de vez em quando, a gente incorre nesse erro. No erro de nutrir sentimentos de antipatia contra alguém. Deixando ressentimento se estabelecer no coração. Quando temos oportunidade, falamos mal, não apontamos a qualidade, enfatizamos o defeito, destruindo a reputação daquela pessoa, destruindo a imagem positiva que as pessoas têm acerca dela. Não fazemos isso, queridos. Rompemos o nosso relacionamento e a gente insiste em continuar fazendo coisas na igreja. Tem coristas que não se falam e insistem em fazer parte de coral, achando que aquilo está subindo e não está subindo, é um gesto ridículo apenas. Mas Deus não está aceitando. E a finalidade da liturgia é promover oportunidade de adoração. Porque se Deus não recebe, que é a finalidade da liturgia, o ministério de louvor vira a apresentação só. É como se estivéssemos num teatro, vendo o nosso grupo predileto cantar. É entretenimento. Me fez bem. Gostei da música. Mas a finalidade, que foi fazer com que a adoração chegasse no céu, não foi atingida. Se o coral canta com irmãos com problema de relacionamento, gente que não se fala, aquilo entrou para a liturgia, mas virou apresentação vazia. A finalidade daquela canção, que é chegar no trono, não chegou. Porque tem gente que pensa, eu lembro de uma vez um amigo meu que hoje é presbítero, lá da igreja de Ponte Seca, ele falou assim, se nós tivermos um problema com alguém, Dauro, nem dizimar a gente pode. Eu falei, rapaz, mas não é de dinheiro que está falando o texto. O Senhor está exemplificando através da oferta no altar. Mas não é de dinheiro a questão. É toda forma de oferta. Toda expressão de entrega. Canto, pregação, ensino, serviço, diaconia, louvor, oferta, dízimo. Tudo aquilo que eu me proponho a entregar para Deus ficará impedido. Não vai chegar no meio do caminho, porque Ele não receberá.
E não é verdade que a gente insiste em fazer coisas, mesmo sabendo, mesmo sabedores, que nós estamos com problema com alguém? Tem gente que admite isso. E aí vem a parte que eu acho interessante desse texto, é que Jesus diz assim, verso 25, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estarás com ele a caminho, para que não o entregues ao adversário é o juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos na prisão. Em verdade te digo que não cairás dali, não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus está ilustrando aqui, com essa figura jurídica, dizendo o seguinte, olha, assim como um devedor precisa urgentemente pagar sua dívida, porque caso contrário, se ele não pagar, ele será preso, confinado na prisão, e só sairá da prisão quando pagar o último centavo. Semelhantemente, se estamos com problema com alguém, temos que urgentemente resolver isso, porque a oferta está sendo impedida de chegar aos céus. Há um problema bloqueando o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus está sendo atingido pela falta de relacionamento com o próximo. E eu não posso ficar sem relacionamento com Deus. Eu não posso deixar de ouvir o que Deus tem a me dizer. Eu não posso deixar de orar. Eu não posso ter essa manta sobre mim quando eu oro e a minha oração não chega no céu, porque isso impede o meu crescimento, a minha edificação. O meu crescimento espiritual vai estar comprometido. A minha saúde espiritual ficará prejudicada, comprometida, atrofiada. E eu não posso, como crente, me dar ao luxo de ter problemas de saúde espiritual. Tenho que resolver isso urgentemente. Meu relacionamento com Deus ficou prejudicado pela minha falta de relacionamento com o outro. Aí Jesus, paga essa dívida logo. Resolve isso logo. Se comporte como um devedor que está prestes a ir para a prisão. E tudo faz para pagar a dívida. É diferente do que a gente faz. A gente empurra com a barriga. A gente não resolve. Entra ano e sai ano. Há pessoas que não se falam, às vezes, no seio da família, e não se falam, às vezes, no seio da igreja, há anos. Há anos. E faz. E faz a contabilidade da igreja, e ensina na igreja, e canta, e rege, e planta bananeira, e faz isso, e faz aquilo outro, e vai para retiro, e vai, e volta, e vai, e volta, e não resolve. Resolva isso urgentemente, querido. A tua saúde espiritual está prejudicada. E prejudica mesmo. A gente se torna cínico. A gente cai no cinismo. A gente evita o contato. É constrangedor. Impede a liberdade plena. É muito ruim a gente estar em rixa contra alguém. Você nunca matou, nem eu. Mas a gente cai nesse erro aqui de vez em quando. E ao fazê-lo, ao cometer esse erro, a gente atrai sobre nós um julgamento, um juízo, semelhante ao juízo cometido, produzido, quando se mata alguém. Porque matar é violência contra o outro. Ódio no coração é violência contra o outro. Chamá-lo de tolo, de raca, de sujeito indigno, destruindo a reputação, é violência cometida contra o outro. Eu não preciso matar para perceber que essa lei, que eu estou muito longe dela, e que eu preciso muito do auxílio do Espírito Santo para me ajudar a viver
do jeito que Deus espera que eu viva. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a cumprir esse mandamento que não estamos cumprindo.